Olá pessoal, aqui é o professor Valdinei Cardoso. Vamos falar um pouquinho sobre os multiplicadores de Lagrange e suas aplicações em situações, problemas dentro da engenharia. Começando a resolução então do exercício 2.3, nós vamos falar sobre a temperatura em graus Celsius em um ponto XYZ de um sólido metálico. Essa temperatura é dada por T de XYZ, que é igual a x vezes y vezes z sobre 1 mais x mais y mais z. A primeira questão é: encontre a taxa de variação da temperatura em relação à distância no ponto 1, 1, 1 e na direção da origem. Ora, então, primeiramente, nós vamos localizar a direção do ponto 1, 1. Né? Então, no exercício diz que a direção desse ponto seria na direção da origem, ok? Então, como que nós fazemos? A origem tem coordenadas 0, 0, 0. Então, nós vamos pegar 0 menos 1 vezes i. 0 menos 1 vezes j. E 0 menos 1 vezes k. Efetuando essas operações, temos menos 1 vezes i dá menos i, menos 1 vezes j dá menos j, e menos 1 vezes k, que é igual a menos k. Muito bem. Este vetor, ele não é um vetor unitário. Por quê? Porque se calcularmos o módulo do vetor A, nós vamos perceber que o módulo dele é dado por menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, ok? Isso daqui é igual a raiz quadrada de 3. Então, ou seja, um módulo desse vetor, ele não é igual a 1. O que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar e encontrar o versor relacionado a A, que nós vamos chamar de U. Então, esse versor U ele é dado pela divisão do vetor A pelo seu módulo, que é a raiz de 3. Então, nós pegamos menos 1 dividido por raiz de 3, depois menos 1 dividido por raiz de 3 e menos 1 dividido por raiz de 3. Essas aqui são as coordenadas do versor de A. Ele tem mesma direção, mesmo sentido de A, só que o seu módulo é unitário. O gradiente da função no ponto 1, 1, 1 seria dado por y vezes z, que é a derivada parcial em relação a x, ok? Vezes a função que está no denominador, ok? Então, nós derivamos aqui, ó, em relação a x, o numerador, vamos só recordar, voltando o numerador de quem? Né? Voltando aqui na nossa função, então, deriva aqui em relação a x, dá yz, vezes a função do denominador, ok? Que é 1 mais x mais y mais z. Ok? Muito bem. Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Aqui, ó, a definição da função seria 1 mais x ao quadrado, ok? Eu não coloquei nessa tela para vocês. Mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Essa é a função da temperatura. Então, deriva o numerador, multiplica pelo denominador sem derivar, menos deriva o denominador em relação a x, que dá 2x vezes o numerador sem derivar, dividido pelo numerador, pelo denominador ao quadrado. Isso é a coordenada i. Na coordenada j, nós derivamos a função do numerador em relação a y, então sua derivada é xz, mais a derivada do denominador, derivada xz vezes o denominador sem derivar, menos a derivada do denominador em relação a y, né? Nós derivamos
esse denominador em relação a y vai dar 0, 0, 2y e 0. Então, 2y vezes a função do numerador, que é x vezes y vezes z. Isso compõe, então, a coordenada j. Derivando o numerador em relação a z, multiplicamos essa derivada pela função que está no denominador, menos deriva o denominador também em relação a z, nós obtemos 2z vezes a função do numerador, que é x vezes y vezes z. Então, isso aqui é o gradiente de f aplicado no ponto 1, 1, 1. Substituindo x, y e z por 1, 1 e 1, então, todos os lugares onde nós temos ou x, ou y, ou z, nós vamos colocar o número 1. Efetuando as operações, então aqui nós vamos ter 4, tira 2, 4 menos 2 e 4 menos 2, dividido por 4 ao quadrado. Então, o gradiente no ponto 1, 1, 1 é dado por 2/16 e mais 2/16 j mais 2/16 k. Então, isso aqui é o gradiente da função. Então, nós já encontramos duas coisas. O vetor unitário e agora encontramos o vetor gradiente da função. Bom, a derivada direcional de f partindo do ponto 1, 1, 1 na direção de u é dado pelo produto escalar, ok? É o produto escalar, não é o produto convencional. Produto escalar do gradiente pelo vetor unitário. Muito bem. Então, produto escalar, você faz coordenada i vezes coordenada i, depois coordenada j vezes coordenada j, e em seguida coordenada k vezes coordenada k. Ok? Então, multiplica separadamente i, j e k. Fazendo aqui a multiplicação, temos menos 1 sobre 8 raiz de 3, menos 1 sobre 8 raiz de 3 e menos 1 sobre 8 raiz de 3. Juntando, tira o i, j, k, então vai dar 1 negativo com 1 negativo mais 1 negativo, dá 3 negativo sobre 8 raiz de 3. Ok? Se você quiser, você pode usar a ideia da radiciação. Multiplica por raiz de 3, multiplica por raiz de 3, ok? E aí, como que a gente vai chegar nesse resultado? Então, nós temos 3 raiz de 3 sobre 8 raiz de 9. Então, ficaremos com 3 raiz de 3 sobre 8 vezes 3. Simplifica 3 com 3. E aí nós chegamos em raiz de 3 sobre 8, que é o resultado da nossa questão 2.3, item A. Vamos agora para a resolução do item B.